gente, bom dia! Como é que vocês estão? Vamos esperar aí o pessoal. A live, né? O Instagram avisar aí que a nossa live já começou. Bom dia, gente! Isso aí, ó. Glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos deu. Mais um dia que Deus nos concedeu aí. Bom dia, Renata, minha xará, tudo bem? Bom dia, gente. E aí, como que vocês estão? Como que está aí onde vocês estão? Aqui o tempo tá bem friozinho. Como é que vocês estão? Enquanto a gente espera aí o Instagram entregar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Fiquei perguntando. Mas enfim, a melhor forma da gente começar aí a nossa live, a melhor forma da gente começar aí o nosso dia é entregando tudo ao Senhor. É ter esse momento com Ele, é dedicando esse tempo a Ele, né? É a melhor forma pra mim, na minha visão, da gente iniciar o nosso dia, que é diante da palavra de Deus. E eu queria já compartilhar com vocês o tema da live de hoje vai ser um passo de cada vez, tá? Hoje nós vamos meditar um pouco na história de Abraão. Abrão, né? Mas depois que teve um encontro com Deus, ele teve o nome dele trocado. Ele foi chamado de Abraão, pai da fé, pai de multidões, né? Então, eu queria começar com vocês sem muita demora, né? Eu queria já começar aí. E aí, enquanto o pessoal, minha internet travou aqui, gente. Ai, meu fundinho, oh meu Deus, que benção. A internet fica assim, né, gente, quando chove, quando o tempo muda. Mas enfim, eu queria compartilhar com vocês, sem demoras, porque eu sei que o pessoal vai entrando depois, né? Mas eu não posso ficar esperando, né? O pessoal entrar aqui na live. Então, eu já começar com vocês, começar a ler, né? Com vocês. Gênesis 12, do 1 ao 7, tá bom? Que diz assim, olha só. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai por uma terra que eu vou te mostrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra. Eu achei isso muito interessante, essa parte que ele diz assim. Quer ver, ó? E por meio de você, né? Quer dizer, por causa de Abraão, outros povos serão abençoados. Por causa dele, outros povos serão abençoados. Eu achei isso incrível. Por causa da obediência de Abraão. Hoje nós vemos aí muitos frutos, né? Hoje nós vemos aí a descendência de Israel. Abraão hoje na terra de Israel, ele é muito conhecido. Quem não conhece Abraão naquela terra? Ele é muito conhecido lá, né? Então, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quer dizer, não é só a nação de Israel, né? Mas todos os povos da terra, até nós, somos abençoados também por causa do que Abraão fez, por causa da escolha, né? Que Abraão escolheu obedecer a Deus. Porque Deus escolheu Abraão, viu em Abraão, né, um homem de fé, o qual ele podia contar. Por isso que foi por causa de Abraão. Gente, minha internet bugou mesmo. Então vamos sem fundo mesmo e com barulho. Não importa a gente fazer. Vou falar aqui mais pertinho pra vocês conseguirem ver direitinho.
escutar direitinho, tá? Então vamos continuar, olha só. Então partiu Abraão como o Senhor lhe tinha ordenado. E Ló foi com ele. Ló era primo de Abraão. Era filho do irmão dele. E então Ló, né, foi com Abraão. E Abraão nessa época ele tinha em torno de 75 anos, aqui que a Bíblia diz. Aí a Iris chegou. Bom dia, Iris, seja bem-vinda, tá? Está falando do chamado de Abraão, tá? E então saiu Abraão com Ló e a sua mulher e foram pegaram seus servos, a herança dele que ele tinha, e Abraão pegou e levou todo mundo e saiu de Harã, né, obedeceu ao Senhor, partiu de Harã e eles partiram para a terra de Canaã. E lá eles chegaram em Canaã. E Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época os cananeus habitavam nessa terra. Mas o Senhor apareceu a Abraão e disse assim: olha só, a sua descendência, darei a esta terra, a sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que ali lhe havia aparecido. Por quê? Gente, olha que incrível. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque na verdade, ultimamente eu tenho me sentido como Abraão. Eu tenho me sentido muito como Abraão. Na verdade, às vezes a gente acha que não. Hoje, eu achei engraçado que no GC essa semana falaram: nossa, vocês têm, né, a mesma história de Abraão. Foi a mesma história de Abraão. É isso aí. Muitas das vezes a gente não tem essa sabedoria, né? Mas a gente tem sim a mesma história de Abraão, né? As histórias elas se repetem. Você não vê muita novidade. Às vezes o que aconteceu com uma pessoa totalmente longe. Às vezes você tá aqui, tem outra pessoa lá longe, e aí a história, você vê, tem a mesma história que você, a mesma experiência de vida a pessoa tem. Mas por quê? Histórias se repetem. E o que aconteceu com Abraão é o que acontece com a gente também hoje, em pleno século 21. E o que eu gostaria de começar a te dizer através dessa palavra aqui que Deus me deu é que as promessas de Deus, para elas se cumprir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter obediência. É ser obediente à palavra de Deus. O que teria sido de nós, da descendência de Israel? O que teria sido dos descendentes de Abraão, se Abraão não tivesse primeiramente decidido obedecer a Deus? Já pensou se Abraão tivesse duvidado daquilo que ele escutou? Já pensou se Abraão muitas das vezes tivesse duvidado que se foi Deus mesmo que falou com ele? Quantas vezes nós escutamos a voz de Deus e nós achamos que é coisa da nossa cabeça e a gente não tem essa sabedoria de discernir, e aí a gente deixa de receber a bênção, de obedecer, de fazer a nossa parte, porque a gente não tem a confirmação de que aquilo que a gente escutou, a gente achou que era a voz da nossa mente, mas a gente, na verdade, não entendeu que aquilo ali era a voz do Espírito Santo falando com você, o que você devia fazer, a decisão que você deveria tomar. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Hoje tem uma semana que eu vim para Barueri, em São Paulo, tá? E há uma semana atrás eu estava no Rio, eu morava na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e a minha família é toda de lá. Eu era de lá, minha família é toda de lá, meus amigos, meus parentes, minha igreja. Eu era da Lagoinha de Niterói, do Rio, e era uma bênção e eu amo demais de coração. Mas é até um pouco doloroso falar sobre isso, mas eu vim de lá. Só que exatamente no meio desse ano ainda, eu olhei para vou compartilhar isso aqui com vocês, eu olhei para uma gaveta que estava
estragada, assim, o tampo tinha saído na minha gaveta da minha cozinha. E sabe o que aconteceu? Eu olhei para aquela gaveta e pensei assim, nossa, eu tenho que consertar a minha gaveta. E eu escutei a voz lá no meu íntimo, que eu sabia a voz, que era a voz do Espírito Santo. E eu olhei assim para aquela gaveta, e a voz do Espírito Santo, ela veio ao meu encontro. E a voz do Espírito Santo falou assim pra mim, começa a preparar essa casa porque você não vai ficar nesse lugar. E aí eu não entendi, eu falei, como assim? Como assim? Será que é realmente a voz de Deus? Será que é realmente a voz do Espírito Santo falando comigo? Como assim? Não tem nem meio ano que eu vim pra essa casa, eu tinha me mudado, tinha só 5 meses. Eu falei, como assim? O Senhor já vai me levar para outro lugar? Como assim? Não, isso é coisa da minha cabeça. Só que isso foi, se eu não me engano, numa quarta-feira, num dia de quarta. E na sexta-feira, a gente tinha célula. E eu fui na célula. E lá Deus usou um irmão. E virou pra mim e falou, tomado por Deus, e falou pra mim, olha só. Um profeta de Deus. Virou pra mim e falou assim, olha só. Eu vou te levar pra outro lugar. Eu vou te levar pra outro lugar. Não duvida que sou eu que falo com você. Eu vou te levar para outro lugar e nesse lugar eu vou te fazer crescer. E sou eu que estou te levando, não é você, sou eu. E ali eu tive a confirmação, falei, caraca, Deus falou comigo isso na quarta-feira, na sexta-feira ele usou outra pessoa para confirmar. Mas eu tinha acreditado que era Deus. É claro que a gente sempre fica naquela dúvida, será que é? Será que é a voz de Deus? Será que não é? Será que é Deus falando comigo? Será que isso é Deus revelando alguma coisa a mim? Mas o que aconteceu? E para confirmar essa promessa, eu era solteira ainda. Deixa eu ver, foi no final de 2019. Um montador, eu comprei uma mesa e eu morava com a minha mãe ainda. No final de 2019, o montador foi na minha casa montar minha mesa que eu tinha recém comprado. E sabe o que aconteceu? O homem não era profeta de Deus, gente. E o cara dentro da minha casa, ele só foi lá para poder me revelar isso. Ele virou para mim e falou assim, Deus manda dizer para você que você não vai ficar nesse lugar. Deus manda dizer pra você que Deus vai levar você pra uma terra distante, que Deus vai mandar você pra um lugar. E hoje eu tô aqui. Hoje eu tô a não sei quantos mil quilômetros da minha terra. Então eu me considero como Abraão, sim. Deus falou que eu viria pra outra terra. Deus falou que eu iria pra um lugar longe. E eu não acreditava. Eu achava porque lá no Rio eu só mudei de cidade, que era a vizinha da outra. Mas, olha só pra onde eu vim. Eu não tenho ninguém aqui. Eu não conheço ninguém. Definitivamente eu me sinto como Abraão. E às vezes isso não significa somente você não só mudar de localidade. Às vezes é você mudar de ambiente em relação às suas amizades. Às vezes é você sair realmente do meio dos seus parentes. Às vezes é necessário você sair da terra onde você se encontra, na terra do seu trabalho, na terra talvez na sua igreja, por que não? Várias vezes quando eu saí da minha antiga igreja e vim para minha outra igreja, no caso da que eu era da Lagoinha de Niterói do Rio, quando eu saí da minha igreja, que era em Itaboraí, eu saí e vim para a Lagoinha de Niterói. Eu fui na igreja, fiz uma visita, me apaixonei, mas eu antes tive o direcionamento de Deus também. Eu só saí dali quando Deus falou pra mim que era pra sair. Isso também se chama obediência. Eu só saí de Manilha e fui pra Lagoinha de Niterói porque eu escutei a voz de Deus falar comigo. Porque eu pedi uma confirmação. Porque eu falei, Senhor, assim como eu fiz quando eu vim pra cá, pra São Paulo. Eu falei pro Senhor, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar pra mim que é pra eu sair. Eu não saio daqui, sabe por quê? Porque quando a gente sai de um lugar sem a certeza de que foi Deus que te mandou, você não leva a bênção. Você não leva a bênção. Então, quando você sai de um lugar sem a bênção de Deus, você não vai prosperar nesse novo lugar. Você não vai ver as coisas de Deus se manifestar na sua vida, porque não foi Deus que te levou. Tem lugares que você sai com as suas próprias pernas e você sai sozinho, porque você não levou a bênção de Deus com você. A palavra de Deus diz aqui, na passagem aqui, quando Deus chama Abraão, Deus manda Abraão sair. Sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes, sai dessa terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, que eu vou com você. Por mais que Deus mostrou o caminho, no meio do caminho onde Abraão estava,
Deus estava com ele e Abraão foi com a certeza de que Deus se fazia presente com ele, de que a bênção estava com ele, de que Deus estava abençoando os caminhos por onde Abraão estava passando. Aonde Abraão foi, Deus abençoou. Aonde Abraão foi, aonde ele estava, a bênção estava com ele. Então, aonde ele estava, ele era abençoado, ele prosperava. Aonde Abraão passava, onde Abraão se encontrava, Abraão levava a bênção de Deus, ele era abençoado. Mais à frente um pouco dessa passagem, que eu não vou ler com vocês, porém eu vou comentar com vocês aqui na live, que diz que Abraão foi para o Egito, porque aonde eles se pararam foi um momento que teve muita fome, muita seca, mas que Abraão foi para o Egito. E até mesmo no Egito, aonde na história que conta que ele falava para os outros que Sara não era a mulher dele, mas que Sara era irmã, porque ele tinha medo pela beleza de Sara. A beleza de Sara poderia fazer o quê? Fazer o pessoal... Ele achou na mente dele, a nossa mente prega a peça que a gente nem imagina. A nossa mente, ela faz coisas com a gente que a gente nem tem ideia. Ela nos sabota o tempo todo. E nesse momento, Abraão teve a mente sabotada. Mas o que eu quero dizer com vocês, que mesmo no meio da loucura ali, ele não estava na terra dele. Abraão estava em terras estrangeiras e ali também no Egito, mesmo no meio de mentira, ele prosperou. Mas por quê? Porque eu já postei isso uma vez. Deus não pode amaldiçoar. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus te abençoou. Você pode estar no meio do erro, mas se foi Deus que te abençoou, você não vai perecer. Se foi Deus que abençoou a sua vida, nada pode impedir as bênçãos de Deus de te acompanhar. A palavra dele diz que as bênçãos de Deus, elas nos perseguem, as bênçãos de Deus nos acompanham. E aqui, Abraão levou a bênção de Deus e ele prosperou no meio do caos, no meio de uma terra estrangeira, no meio de um lugar que ele nem sabia onde ele ia chegar, mas Deus prosperou a vida dele. Então a gente, quando vai para qualquer lugar diferente, seja em pessoas, seja igreja, seja em localidade mesmo, seja casa, seja amizade, seja círculo social, se você sai com a bênção de Deus, se é Deus que te direciona para sair, você será abençoado. Aonde for que Deus te levar, te colocar no meio de quais pessoas sejam, Deus vai te fazer prosperar, porque você é abençoado, você carrega a bênção de Deus. Você carrega a bênção de Deus. E aqui Abraão carregou a bênção de Deus. Deus falou o quê? Sai da tua terra. Deus falou quando eu mudei de igreja para mim, de onde eu era, porque eu ainda me considero de lá, porque eu tenho um carinho enorme pela minha igreja. Deus, eu tive um sonho. Eu falei com o Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar para mim que é para eu sair, que é com a sua bênção que eu saio. E aí o Senhor me falou comigo em sonho, eu lembro como se fosse hoje, que foi muito forte o sonho que Deus me deu. E Deus falou comigo que realmente meu tempo ali naquele lugar tinha acabado, que Ele ia me levar para outro lugar. E então eu pude ir tranquila e fui tranquila. Conversei com o meu pastor na época, que é o meu pastor ainda no meu coração, que eu tenho um carinho enorme. E enfim, eu fui com a bênção. E eu fui muito abençoada no lugar onde eu estava. E Deus me abençoou muito na Lagoinha de Niterói, no Rio. Deus me abençoou muito naquele lugar. Lá eu já postei aqui uma vez, eu fui muito abençoada. Né? Eu saí de lá. Eu quero dizer assim, que eu saí, que eu não consigo mais ir lá. Agora eu estou aqui. Eu tô na Lagoinha, agora estou indo, né, na Lagoinha de Alphaville, que é do pastor André, que também veio da Lagoinha de Niterói também. Que engraçado, que eu já conhecia o pastor hoje, porque ele era o meu pastor de jovens lá na Lagoinha de Niterói. E por incrível que pareça, Deus trouxe ele para a igreja onde hoje eu vou, onde eu estou indo atualmente, para vocês verem como que as coisas de Deus são. Mas olha que interessante, o que eu quero te levar? É muito importante a gente aprender a obedecer a voz de Deus. Aprender primeiramente a discernir quando é Deus que fala com você, para você sair de algum lugar. Já teve momentos que Deus chegou para mim e falou assim: sai do meio dessas pessoas, vou te levar para um novo nível. Mas não tem como você
evoluiu a sua mente, mas essas pessoas aqui que você anda não evoluiu a mente. Então tem lugares que você está, que Deus já te levou para um nível de maturidade que essas pessoas ainda não chegaram. E se você ainda não chegou nesse nível, se essas pessoas não chegaram no nível de maturidade que Deus já te proporcionou, chegou o tempo então de você sair desse lugar. Chegou o tempo então que Deus quer te levar para um outro ciclo social, para um outro ciclo de pessoas, para um lugar onde você vai crescer muito mais nele, para um lugar que você vai ser muito mais abençoado, vai ser muito mais próspero nele. Eu acho... Deixa eu beber só uma água aqui, gente, rapidinho. Então, o que eu quero falar com vocês? Existem coisas, gente, minha playlist bugou mesmo, acho que, não sei se foi a minha internet. Queria colocar um fundinho aqui pra vocês, pra poder não atrapalhar, mas ok. Aí, enfim, gente, o que eu quero dar continuidade? Às vezes, para poder a gente ser abençoado num lugar, nós temos que ter a bênção de Deus, nós temos que ter a confirmação de que é pra gente sair. Perguntar sempre pro Senhor, colocar sempre diante de Deus, Senhor, é pra ir? Gente, antes de vir pra cá, por mais que eu soubesse que era Deus que me trouxe pra cá, não sei eu por quê. Eu literalmente me sinto Abraão, porque eu não sei. Mas eu sei que aqui Deus vai me prosperar. Então eu resolvi obedecer a Deus. Eu resolvi obedecer ao Senhor. Se eu falar pra vocês, eu não conheço ninguém, gente, aqui. Eu tô sozinha, digamos assim. Eu não tenho parente, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém. Mas eu vim como obediência ao Senhor. E o que eu quero continuar falando aqui, né? O Abraão, ele não adianta, tudo exige sacrifício. Para poder chegar até aqui, eu tive que me sacrificar e não foi pouco. Imagino que não deve ser fácil. Não foi fácil para mim de todos os sentidos sair da minha terra. Sair de perto dos meus pais, sair de perto da minha família, dos meus amigos, da minha igreja, tá? Não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Eu vendi todos os meus móveis, me cansei muito, pintei minha casa, fiz muita coisa que eu não precisava fazer. Mas por obediência à voz de Deus, eu escolhi obedecer. Aí, a Lília, bom dia, Lília, quanto tempo, né? Que bom que você tá aqui, fico feliz, tá? Então, olha o que Abraão fez. Ele escolheu obedecer. Quando a gente obedece, as bênçãos de Deus, elas literalmente nos perseguem. Talvez se Abraão tivesse ficado em Ur dos Caldeus, talvez se Abraão tivesse ficado em Harã, ele não teria vivido tudo que ele viveu. Talvez se Abraão tivesse não obedecido e tivesse ficado, provavelmente ele não teria sido o pai da fé. Provavelmente ele não teria acontecido todas as bênçãos que Deus tinha para a vida dele. Porque a bênção, para ela acontecer na nossa vida, exige algumas coisas de nós, da nossa parte. E uma coisa muito importante, quando a gente escolhe obedecer, além das bênçãos de Deus nos seguir, estava de férias, isso que importa. Isso que importa. Mas quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, se ele não tivesse saído de lá, ambiente sempre contamina. Abraão já tinha uma mente diferente. Abraão já tinha um nível de mentalidade diferente do pessoal, da família dele. E às vezes é necessário sim trocar de ambiente, porque o ambiente sempre vence, o ambiente sempre contamina, o ambiente sempre consegue vencer. Como? Você já viu uma pessoa que tem vício, uma pessoa que é viciada, vamos supor uma pessoa que é viciada em beber. Você já viu ela conseguir parar de beber indo para um bar tomar um refrigerante? É muito difícil. É muito difícil. Quando você tem dificuldade em beber e você vai andar com amigos que bebem, é como se fosse isso. Eu sei que eu tô sendo bem dramática, mas é mais ou menos isso. Quando você anda com pessoas que fazem aquilo que você não quer mais fazer, o ambiente sempre vai vencer. Você vai querer, não, vou dar só um golinho, não vou beber só um pouquinho, não, vou experimentar só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Quando você vê, você já se corrompeu, você já ultrapassou os limites e você já fez aquilo que não devia ter feito. Por quê? Porque o ambiente sempre vence.
Talvez Abraão foi tido como louco no meio da família dele quando ele falou assim: olha, Deus me chamou, Deus falou que eu serei pai de multidões. Talvez as pessoas tenham rido dele. Talvez a promessa de Deus não ia acontecer na vida dele porque ele ia permanecer naquele lugar cheio de pessoas que iam dizer assim: ah, sua mulher é estéril, sua mulher não dá filho, sua mulher não dá neto. Ah, você é um coitado, você é um iludido, vai ficar acreditando em coisa que você escutou do nada assim. Do nada alguém falou com você, do nada alguém falou com você e você achou que era Deus. Você vai ficar acreditando nisso. E talvez se ele não tivesse saído dali, as palavras daquelas pessoas, a palavra da família, dos amigos dele, que não entendiam, não compreenderam, não tinham ainda tido seu coração totalmente voltado para Deus, como Abraão já tinha. As promessas de Abraão na vida dele não iam acontecer, porque ele ia acreditar no que aquelas pessoas estavam dizendo. Porque pode chegar alguma hora em que a gente chega a duvidar até mesmo das promessas que Deus tem para nós. Isso é verdade. Quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus nos prometeu? Será que vai acontecer? E se a gente conta para as pessoas erradas, então? Se a gente está num ambiente errado, então? Onde as pessoas são pessimistas, onde as pessoas não acreditam nos nossos sonhos? Se a gente está num ambiente errado, onde as pessoas dizem que aquilo ali não vai acontecer, que aquilo ali foi coisa da sua cabeça, que aquilo não vai acontecer, que aquilo está demorando a acontecer, que aquilo não vai acontecer, que os planos de Deus na sua vida não vai acontecer, está demorando demais. Então, que aquilo não era de Deus. Aquilo que você escutou não era de Deus. Então, talvez por esse motivo, você comece a passar a não acreditar mais nas promessas de Deus na sua vida. Talvez por esse motivo, por causa do que as pessoas falam, porque você está no lugar errado, porque você está no meio de ambiente errado. As pessoas falam para você que você não deve crer, que você não deve acreditar, que você não deve tomar posse da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Sabe o que acontece? A promessa não acontece, porque promessa existe mover. Primeiro Deus fala a palavra, mas depois você começa a se movimentar. É totalmente improvável? Era improvável estar aqui onde eu estou. Era improvável estar aqui onde eu estou, mas Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa e eu comecei a me movimentar. E então quando a gente começa a se movimentar, o mundo espiritual ele começa a se movimentar ao teu favor, porque você já carrega a bênção de Deus, porque Ele te prometeu. Não foi ninguém que te prometeu, foi Ele, o próprio Deus que te prometeu. E se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir, demore o tempo que for. Demore o tempo que for. Então, foi necessário Abraão mudar de ambiente. Foi necessário Abraão mudar do meio do parente dele. Às vezes, as coisas que mais nos magoam vêm das pessoas que nós mais amamos. Talvez as pessoas, a sua família, os seus amigos, as pessoas que você mais ama, os da sua casa. As palavras deles têm tanta importância para você, que pode te fazer alguma diferença aí dentro do seu coração, dentro das suas emoções. Por mais que o que Deus falou com você foi totalmente contrário, mas aquilo que essas pessoas falaram pra você vai fazer um reboliço aí. E você pode até chegar a duvidar daquilo que Deus falou pra você, daquilo que Deus falou que ia liberar sobre a sua vida, daquilo que Deus falou que ia acontecer na sua vida. Mas sabe o que acontece? A gente consegue muito mais acreditar naquilo que as pessoas que a gente vê fala, do que aquilo que a gente escutou a voz de Deus, porque em algum momento a nossa consciência pode fazer a gente duvidar se realmente foi Deus mesmo, que aquilo ali foi coisa da nossa cabeça, que aquilo ali foi coisa de um irmão que falou e não estava muito no espírito. E isso acontece porque já aconteceu várias vezes comigo e eu não sou a única. Como eu falei, histórias se repetem. Eu tenho certeza que isso também já aconteceu com você. Certeza. Então a primeira coisa, obediência. Se Deus mandou, se você tem certeza que é a voz de Deus, se você tem certeza que é de Deus, pede confirmação primeiro. Depois, obedeça. Se move. Começa a se mover. Tá? Começa a se mover. Abraão teve que se disponibilizar a sair do local. Ele começou a se mover. Por isso que ele se dispôs, ele começou a se mover. O que ele fez? Juntou todo mundo, pegou tudo, a família, pegou Sara, pegou os servos, pegou tudo, se moveu. E fez o quê? Tô indo embora, tá? Todo mundo deve ter chamado ele de maluco, de doido.
mas ele se moveu, ele fez. Gente, quando muitas pessoas falaram assim pra mim, mas se der errado lá, o que você vai fazer? Eu falei, se der errado eu volto pra trás. Mas se eu tenho uma palavra e a bênção de Deus me segue, então eu tenho certeza que não vai dar errado. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Então, se realmente, se você está disposto a viver o que Abraão viveu, seja obediente. Assim como Abraão foi. E você vai poder ter o tipo de bênção que ele teve. Porque as bênçãos, elas nos perseguem. As bênçãos, elas nos perseguem. Mas, primeiramente, nós temos que aprender a confiar no Deus que liberou a promessa sobre a nossa vida. Nós temos que aprender a confiar na promessa que Deus liberou sobre nós. Confiar no Deus, primeiramente, confiar que foi Ele que liberou a promessa sobre você. E depois confiar de que aquele que liberou a promessa é fiel para dar continuidade no meio do caminho. Aquele que te liberou a promessa antes de você sair de casa, antes de você começar a sua jornada, é aquele que no meio da jornada está com você e ele segue a jornada junto com você. Ele segue a jornada junto com você. Às vezes, talvez você pode estar querendo chegar logo no resultado final. Talvez você está querendo já chegar lá na terra que Deus te prometeu. Mas não se esqueça de aproveitar o caminho, porque é no caminho que a gente vê milagre. Antes de chegar até aqui, eu vivi muito milagre. Eu vivi muitas coisas que pareciam que ia dar tudo errado. E eu vi tanto milagre da parte de Deus antes de chegar aqui. Sim, a jornada é o momento ideal para a gente ver milagres sobrenaturais da parte de Deus que somente Deus poderia fazer. E é aí que a gente vê que Deus está com você, porque pela força do seu braço não resolve, pela força do seu braço não funciona. Então, o que eu quero te dizer nessa manhã? Que a gente tem que aprender a confiar no passo a passo de Deus. Deus primeiramente falou para Abraão assim, sai da tua terra e vai. Deus não falou caminho, Deus não falou assim, eu vou te levar para tal lugar. Deus falou assim, sai. E no caminho eu vou te dizer. Quer dizer, Deus está com você no caminho, na jornada. No meio da jornada, Deus é aquele que está com você. No meio do caminho, Deus é aquele que te acompanha. E vai te dando as coordenadas para onde você deve ir naquele exato momento. Sabe por quê? Porque Deus quer nos ensinar a sermos dependentes, confiantes nele. Porque em alguns momentos da nossa vida nós perdemos a nossa confiança em Deus. Em momentos da nossa vida nós não queremos ser dependentes de Deus. E eu falo isso por mim. Nós não somos dependentes de Deus. Nós queremos ter o controle e saber para onde eu vou. Dizer por mim, Senhor, eu vou para onde? Vou fazer o quê? Mas eu não tenho condição. Agora o dinheiro acabou. Mas isso aqui deu errado, isso aqui, né, não tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer isso, o que vai acontecer? Mas é aí que a gente aprende a depender de Deus. Que não é pra gente se alarmar, não é pra gente duvidar, que não é pra gente temer, porque o Deus que liberou a promessa, que falou pra você vai, é aquele que tá com você no meio do caminho, é aquele que vai te acompanhar até o final da tua jornada, é aquele que vai te acompanhar até o final, até a concretização da sua bênção, até a concretização da sua promessa. Deus é aquele que ele tá com você no caminho e ele vai com você até o final. Porque ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jamais. Deus irá ao contrário da sua palavra. Se foi Deus que te liberou essa promessa, essa palavra, vai e vai dependendo dele, que é a melhor coisa que existe. Ele sempre manda a provisão no momento certo. A gente pode até se desesperar e se descabelar, mas Deus, o que vai ser de mim agora? Qual o caminho que eu sigo? Para onde eu vou? Eu estou no meio da minha jornada. Mas Deus é o Deus que no meio do caminho ele te leva para lugares, mas é ele que está te levando, é Deus que está te conduzindo para o lugar que ele quer te levar, para o lugar que emana leite e mel, para a glória de Deus. Então, o que praticamente, quando Deus, eu vejo dessa forma, quando Deus falou comigo que eu ia sair da onde eu estava, assim como Deus falou com Abraão, sabe o que acontece? Eu tenho certeza que a primeira coisa é como se Deus falasse assim, aprenda a confiar em mim, aprenda a depender de mim, aprenda a depender de mim, aprenda a depender, porque a gente não quer depender de Deus, a gente não quer
A gente não quer depender de Deus. Depender de Deus exige soltar o controle e entregar o controle para Ele. Encontrar o controle pro Senhor. Então, para mim, é como se Deus falasse assim, ó, aprenda a confiar em mim. Confia em mim, que sou eu que vou te levar. Se sou eu que vou te levar, descansa que tudo vai acontecer do meu jeito, do meu tempo. E às vezes, quando Deus, eu vou te dizer por mim mesma, eu achei que eu não ia conseguir vir pra cá. Eu achei que eu não ia conseguir vir pra cá. Mas Deus é aquele que em tudo Ele está. Em tudo Ele se encontra. Porque Deus provou muito a minha fé. Mas eu estou aqui, não estou? É porque quem promete, garante. Quem promete, garante a promessa. Ele garante pra gente. Se Deus falou que você vai casar, você vai casar. Deus falou que tem um varão pra você, Deus vem e é o melhor. Só confia nele, confia de coração, porque a gente diz uma falsa confiança, sabe? A gente fala assim, mas é uma falsa confiança, porque hoje a gente confia, amanhã a gente não confia mais. Por isso que eu falei de questão de ambiente. Às vezes é melhor você estar sozinho, porque você tem a voz de Deus e você fica só com a voz de Deus. Você não pega vozes por aí, você não pega vozes de outros, sabe? Porque muita gente falou pra mim, você é maluca, você não vai. Só que eu sabia quem eu estava obedecendo. Eu sabia. Né? Mas assim, naquele momento Abraão poderia ter se perguntado se desamarrar a tenda dele, enfim, ou deixar a sua família, seus parentes, teria algum proveito, teria algum benefício. Ele poderia pensar, o que eu tenho de bom, né? O que vai ter de bom através disso que eu tô fazendo aqui? Será que isso realmente é certo que eu tô fazendo, né? Mas Abraão, ele em primeiro lugar, ele preferiu obedecer. Obediência. Obediência tem seu preço, mas a vitória é garantida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque eu acredito que o sacrifício é muito mais doloso do que obedecer a Deus. Porque, na verdade, sacrificar, a gente se sacrifica, mas é algo benéfico. É algo que a gente sabe que vai ter a bênção, que vai ser abençoado. Mas, e o sacrifício? O sacrifício é pro seu mal. Agora, quando você obedece a Deus, você sabe que o que você faz vai ser bom pra você. Dá pra entender? Dá pra vocês entenderem? Então, quando o Senhor deu essa instrução a Abraão, Ele deu apenas o primeiro passo. Sai, vai, pra ver se Abraão ia obedecer, né? Mas não o segundo, não se esqueçam. Deus falou assim, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai. Só sai. Vai, primeiro passo, primeira instrução da parte de Deus. É assim, gente, Deus vai nos dando as instruções pra gente depender dele. Deus poderia ter dado maná para o povo que saiu do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, para todo o tempo que eles iam estar ali. Mas por que que Deus falou que não era para poder guardar o maná? Que Ele ia dar pra gente aprender a ser dependente completamente dele. Saber que você vai comer dependendo do teu pai. Saber que você vai viver dependendo dele. Deus poderia deixar todo dia a quantidade de comida para todo mundo. Mas não, Ele dava por horário. Ele dava de manhã, dava de tarde, dava de noite pro povo. Para quê? Aprendam a ser dependentes de mim. Aprendam a confiar em mim. Só que aquele povo não teve essa mudança de mentalidade, não teve essa metanoia. E o que aconteceu através disso? Aquele povo ficou 40 anos naquele deserto, somente para o ambiente ser mudado, para outras gerações virem, porque aquele povo não mudava a mentalidade. Por isso que a gente tem que primeiramente mudar a nossa mentalidade. Porque se Deus falar para você, sai, mas você não tem uma mente de obediência e uma mentalidade de saber que Deus está com você, aonde você for, independente do lugar, você não vai, e aquilo não vai acontecer. Abraão foi porque ele sabia
que Deus tinha algo muito maior para ele, e os parentes dele, a família dele, não devia estar com ele, não ia participar disso. Até porque a família dele não estava, né, ali servindo a Deus como ele, né, estava assim com o coração voltado para Deus como ele. Até porque o pai dele tinha se corrompido também, né? E então, Deus ele nos fornece primeiramente nosso primeiro passo, assim como foi para Abraão, né? E assim, é muito simples, na verdade, né, gente? É muito simples, mas Deus dirige os nossos passos. Essa que é a verdade. Ele sabe o passo que você vai dar. Ele sabe tudo o que você vai fazer. Deus sabe exatamente tudo aquilo que você vai fazer. Deus sabe para onde você vai. Quando a Bíblia fala, Deus dirige os nossos passos. Ele dirige, né? A lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Quer dizer, Deus ele dirige os nossos passos. Ele sabe aonde você vai, com quem você vai estar, em um momento que você vai estar, o tempo que você vai estar ali. Deus, ele sabe tudo. Então, ele mesmo fala que antes de você nascer, ele te escolheu. Antes de você nascer, Deus já sabia tudo que você ia fazer nessa terra, todas as promessas que ele tinha para você. Antes da gente vir ao mundo, Deus já tem todas as promessas para nós. Todas as promessas já no coração dele. Então, ele sabe o nosso passo a passo. Ele conhece aonde a gente vai pisar, aonde a gente vai estar, com quem a gente vai estar e fazendo o que a gente vai estar fazendo, né? Então, Deus ele dirige os nossos passos, é simples assim, né? Então, sem muitas delongas, porque tenho que terminar a live, né, gente? Embora eu comecei um pouquinho tarde, né? Acho que eu vou passar mais uns 10 minutinhos só pra gente fazer uma horinha aí, certo, tá? Então, assim, como a gente pode ver, muitas pessoas, elas se recusam a dar o primeiro passo. Ponto. Tem gente que a primeira coisa a recusar que aquilo ali é a voz de Deus. Recusa. Não, isso aí não... É coisa da minha cabeça. É a primeira coisa. Então, as pessoas, elas querem... Primeiramente, quando não é aquilo que é de acordo com a vontade dela, ela recusa o primeiro passo que Deus dá, né? Então, assim, e até elas tentam se enganar, né? Deus fala uma coisa, mas as pessoas tentam se enganar, porque pra mim isso é tentar se enganar, né, gente? Você tá se enganando, né? E então, as pessoas se recusam a dar o primeiro passo e até acham que entendem o segundo, mas não entendeu foi nada, E as pessoas ficam se recusando, e o que acontece? Nada acontece. Mas foi porque você não obedeceu aquilo que Deus realmente mandou você fazer. Aquilo que Deus mandou você fazer, você se recusa. Todos os passos que Deus te passa, você não faz. Por dúvida, por não confiar, por falta de obediência. Agora eu quero lembrar para vocês aqui que a Bíblia fala que obediência é amar a Deus. Quando você obedece ao Senhor, é uma demonstração de amor que você tem por Ele. É uma demonstração de amor que você tem por Ele. Isso se chama obediência. Ela tem o seu preço, mas o resultado é garantido, tá bom? Então, assim, se você fica, espero, né? Se você é assim, né? Espero que você se sinta inspirado aí a prosseguir, né? No plano de Deus, em obediência, em ouvir o primeiro passo dele e fazer, em obedecer. Eu espero de coração. É o que eu peço a Deus, tá? Que vocês estejam aprendendo aí a seguir o plano que Deus tem para sua vida. Segue o plano dele, que é sucesso, que não tem erro. Seguir o plano que Deus tem para nós é a melhor coisa que nós temos a fazer, e confiar que o plano que ele tem para nós é melhor do que os nossos próprios planos. Os planos que Deus tem para nossa vida é muito melhor e muito maior daquilo que a gente planeja para nós, né? Eu sei que a gente entender o querer e a vontade de Deus é complicado, né? É muito complicado. É entender também que Deus ele vai mostrando mudou o horário. Então, mudou. Eu fiquei um tempo sem fazer também, sabe, Lília?
fiquei um tempinho sem fazer também, admito, por causa dessa mudança toda, eu não tinha tempo, eu ficava muito cansada, queria dormir e tal. Mas eu estou pensando, segunda-feira eu fiz 6 horas da manhã, hoje eu fiz 7, e eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham melhor. Se vocês preferirem 9 horas, né, gente, não tem jeito, né? Mas, assim, pra mim fica melhor, eu acho que vai ficar melhor mais cedo, porque eu consigo fazer minhas coisas, as coisas de casa normal, no horário, porque eu me enrolava toda. Mas vamos ver. Mas eu estou pensando aí. Então, onde que eu estava? Então, entender, assim, os passos de Deus é complicado mesmo, né? Entender aquilo que Deus quer para nossa vida é difícil, e depender também do qual será a próxima coordenada que o Senhor nos dá é difícil pra caramba. Por isso que a gente tem que estar ligado, para poder você estar com os ouvidos atentos à voz dele, porque ele vai te dar um passo. Eu imaginei isso também, Lilian. Então, assim, quando a gente dá os nossos primeiros passos, pra não me perder aqui, quando a gente dá os nossos primeiros passos, você aprende a depender, e isso aumenta a nossa fé. Isso aumenta a nossa fé. Isso alimenta a nossa fé quando a gente dá os nossos passos, os primeiros passos, porque a gente começa a ver o sobrenatural de Deus, tá? Quando a gente obedece, se move, a gente começa a dar os passos das coordenadas que Deus nos deu, que Deus nos dá. A gente começa a ver os sinais, as coisas acontecerem. E sabe o que acontece através disso? A nossa fé é aumentada, porque gera testemunho para a glória de Deus. Gera testemunho. Se eu não tivesse feito o que eu fiz hoje, eu não teria aqui contando para vocês esse testemunho de que sobrevivi. Sobrevivi para a glória de Deus. É um testemunho que eu vou contar pra vocês. Eu até tirei uma foto de quando eu coloquei tudo dentro do carro e vim pra cá. Vocês acreditam? E vocês acham que isso não alimenta a nossa fé? Alimenta a minha fé e alimenta a fé de quem está me ouvindo? E alimenta a fé das pessoas ao meu redor, que são vocês? Não é? Então, assim, eu sei que Deus tem um bom plano pra nossa vida. Eu sei que Deus tem um destino, e eu sei que você vai ser muito abençoado quando você decidir seguir o plano que Deus tem. Tenho certeza que Deus vai abençoar você quando você obedecer aquilo que a voz dele te ordena. Eu tenho certeza, no nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza absoluta. Eu não duvido, você pode perder a bênção de Deus. Escuta isso que eu vou te dizer, no nome de Jesus. Você pode perder a bênção de Deus se você escolher não obedecer a Ele. Quando a gente não obedece aquilo que Deus nos ordena, nós perdemos as bênçãos. Nós perdemos a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Você perde a oportunidade de viver o extraordinário que Deus tem na sua vida. Você poderia talvez ser... Eu fico muito esquisito o cabelo para trás. Você poderia ser totalmente uma pessoa cheia de fé e testemunho gerado se você tivesse escolhido obedecer. Então eu quero te convidar, porque às vezes Deus falou assim: não vai por esse caminho, não vai pra aí, não é pra ir, você tá vendo que tá dando tudo errado. Aí você tem que orar de novo pra ver se realmente é de Deus. Mas começa a perguntar. Eu sempre faço isso muito. Isso é uma dica que eu posso dar a vocês. Perguntem ao Senhor: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Começa a pedir ao Senhor confirmações mesmo. Pede confirmações a Deus. Eu faço muito isso. Senhor, é pra mim ir pra esse caminho mesmo? Quantas vezes eu fiz tantas coisas e eu falei pro Senhor: Senhor, não me deixa aí se não é da tua vontade. Porque eu sei, eu falo mesmo pro Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero desobedecer, eu não quero sair da rota dos teus planos da minha vida.
porque eu sei que vai dar ruim. Gente, se eu ir pela força do meu braço, com os meus próprios passos, se não for Deus me guiando no caminho, junto comigo na jornada, eu vou me dar mal. E eu vou atrasar a minha vida, não serei abençoada, atrasarei os planos de Deus para mim, o cumprimento da promessa na minha vida. E então não é isso que eu quero. Eu quero que o Senhor me abençoe em todo. Olha, Lília, deixa eu falar uma coisa com você. Até em relação pra falar a verdade, a tudo. Ó, quando eu vim pra esse apartamento que eu tô agora, eu falei com o Senhor: Senhor, mostra um lugar certo. Qual é o lugar que eu devo ir? Senhor, mostra. E o apartamento é ideal. Eu precisei comprar pouquíssimos móveis e é ideal. Deus preparou tudo pra mim. Deus preparou tudo. Deus prepara tudo pra gente. Deus prepara tudo pra gente. Isso que eu quero falar com vocês. Deus prepara tudo. Quando é Ele faz tudo bonitinho, certinho. Tudo. Tudo. Então eu pergunto pro Senhor, quando você vai conhecer alguém, pergunte pra Ele também: Senhor, essa pessoa é pra mim? Senhor, essa pessoa é essa pessoa que o Senhor tem pra minha vida? É essa pessoa? É essa pessoa? É essa pessoa? É essa casa? Eu devo sair desse lugar? Esse lugar que o Senhor tem pra mim, ou o Senhor quer me levar para outro lugar? E aí Deus começa a falar, você começa a ver a manifestação de Deus através dos acontecimentos, tudo dando certo, tudo, sabe? Deus faz tudo de forma maravilhosa. E eu falei com o Senhor também, eu falei: Senhor, se não é pra mim ir, não deixa a gente ir, não. Se não é tempo agora, se não é o tempo agora. E Deus fazendo tudo acontecer, eu não duvidei, porque eu tenho certeza que eu seria abençoada nessa terra, porque foi Deus que me trouxe pra cá e Ele está comigo aqui. Não duvido, jamais duvidarei. Então, obedeçam a Deus, obedeça o que o Senhor fala claramente a você, obedeça que Deus, Ele fala bem claro, porque Deus, Ele é bem específico. Ele não volta atrás da sua palavra. Ele não diz uma coisa duas vezes diferente. Ele fala a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa, tá? Ele fala a mesma coisa. Ele não troca o que ele diz. Um dia ele fala pra você e outro dia ele fala pra você ficar. Ele não é assim. É sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Então ele mostra o caminho que você deve seguir, e você deve seguir e se guiar nessa direção, porque Ele é com você. Às vezes Deus pode ser gracioso bastante, né, gente, pra nos carregar durante o caminho, né, de estar ali com a gente e tal, nos guiando ali no caminho ali conosco. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar pra você assim: agora vai andar com as próprias pernas, meu filho. Agora você vai ter que confiar em mim. Confiar na direção que eu vou te dar, né? Então eu quero terminar te dizendo assim: se você quer que Deus te obedeça depressa, se você quer não perder tempo, que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, se você confia nele, então a primeira coisa que eu digo pra você tem que fazer: tenha fé. Tenha fé. Dê o primeiro passo. Move-se. E o Senhor vai te chamar, vai te convidar a andar por fé. Por isso que o Abraão foi chamado de pai da fé, porque ele foi um dos primeiros a fazer isso. Então eu quero te incentivar a isso nessa manhã. Aprenda a depender, aprenda a andar por fé, aprenda a estar diante do Senhor, dependente, com os ouvidos atentos, para que seja muito nítido quando Ele falar, você entender que é a voz dele, porque as ovelhas sabem, elas conhecem a voz do seu pastor. Então se conecta com Deus, esteja íntimo dele, para que você venha escutar a voz dele. Quando ele te dizer vira à esquerda, segue adiante, permanece tipo um GPS, né? Segue à direita,
vira à esquerda, faz o retorno, continua reto. O Senhor vai, em nome de Jesus, vai direcionar o caminho para você. Que Jesus venha ser o seu GPS. Em todo lugar onde você for, você pergunte para Ele: devo ir? Será que eu para eu virar à direita ou à esquerda, Senhor? E segue o caminho. Traça essa rota aí certinha com Deus, para que você venha executar o plano dele para sua própria vida. Que o plano que Deus tem para você venha a ser executado, porque Ele tem até o plano, mas é você que decide executar o plano, tá bom? Você primeiro precisa se mover. Ele tem o plano para você e as bênçãos para você, mas você precisa decidir se mover e executar o plano. Você precisa só se mover, só mover o lugar onde você tá bom? Então, gente, esse, foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, sobre a passagem de Abraão. E eu queria orar com você nesse momento. Queria agradecer a Deus por esse dia. Queria agradecer a Deus por vocês aqui na live. Eu faço por vocês, tá? Porque eu poderia ficar só pra mim, mas eu não quero reter pra mim. Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero transbordar na vida de vocês de alguma forma, tá bom? Muito obrigada, Lili. Obrigada, gente. Vocês são incríveis. Eu tô pensando seriamente em deixar, porque eu pensei que às 6 talvez ficou muito cedo. Não sei, o que vocês acham, né? Vocês falam pra mim. Eu vou tentar, se eu fizer uma enquete no Instagram, vocês respondem, só pra eu saber, em relação ao horário. Mas enfim, eu gostaria muito de começar a orar com você nessa manhã. Vamos orar então, sem muitas demoras, que eu não quero ser muito atrevida aqui com vocês, tá? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, meu Pai, por esta manhã linda que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser obedientes, Senhor. Que nós possamos ser obedientes ao Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar de forma tremenda e especial. Que o Senhor, no nome de Jesus, Paizinho, o Senhor possa nos ajudar a ser dependentes do Senhor. Porque sabemos que a dependência, Senhor, sabemos que a obediência, sabemos que os sacrifícios, Senhor, eles nos geram perseverança, produzem em nós fé. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar sensíveis à Tua voz, sensíveis, Senhor, à voz do Espírito Santo a falar conosco, aonde nós devemos ir. Senhor, seja o nosso GPS, Senhor, nos indicando o caminho. Pai, esteja conosco no meio da jornada, Senhor, no nome de Jesus, esteja conosco no meio do caminho. O Senhor nos instrui a dar o passo, mas, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter ousadia e coragem, que nós não venhamos ter espírito de medo, Senhor, que nós possamos ter coragem e ousadia, Pai, para dar o primeiro passo, para começarmos a nos mover, Jesus, e estarmos sensíveis ao Teu ouvido, para que o Senhor possa nos direcionar o caminho. E esteja conosco, Senhor, no meio da jornada, esteja conosco no meio do caminho, Senhor, esteja conosco, Deus, em nome de Jesus, no meio, Senhor, da jornada, até nós estarmos maduros espiritualmente, Senhor, para conseguir andar sozinhos, Senhor, andar sem o Senhor estar nos direcionando o tempo todo, porque estaremos maduros a saber que o Senhor é que nos direciona sem mesmo abrir a boca para falar conosco. Espírito Santo, oh Pai, como eu te agradeço. Te agradeço por aquilo que o Senhor faz, fez e fará na nossa vida. Te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer em nosso meio. No nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Te agradeço por esse dia, te agradeço por essa manhã. No nome de Jesus, abençoe nosso dia. Que o nosso dia venha a ser muito abençoado, cheio da Tua presença. Que o nosso dia venha a ser um dia iluminado pelo Espírito Santo. Que nosso ouvido possa estar sensível à voz do Senhor. E que em tudo, Senhor, nós possamos pedir o direcionamento daquele que conhece o plano, o plano da nossa vida. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. No nome de Jesus. Amém. Gente, amém, né? Pena que não posso dizer quem diz amém perto de alguém. Ai, na minha antiga igreja o pessoal falava isso. Tô brincando, gente. Mas olha, que bênção estar com vocês. Muito obrigada pela presença. Que Deus abençoe muito a sua vida. Tá? Que
Foi ótimo esse tempo aqui. Enfim, gente, eu quero muito abençoar. Sexta-feira nós temos live de novo. Então eu te espero aqui. Eu vou ver se tentar fazer às 7 de novo. Acho que é um bom horário aí pra gente, né? Então, fazer aí 7 horas da manhã a gente faz a live. Acho que é o melhor horário aí pra gente. É isso mesmo, tá, gente? Se eu mudar o horário, eu vou falar com vocês, ok? Então, sexta-feira, às 7 horas, eu aviso, tá bom? Um big beijo no seu coração, te abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Muita paz, mas muita paz mesmo, hein? Um big beijo no seu coração, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua quinta-feira, que seja cheia e rica da presença de Deus, em nome de Jesus, tá, gente? Um beijo no seu coração e até lá. A live vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva aqui, depois eu vou baixar a live e aí eu vou colocar lá no meu YouTube, vou colocar o link, tem o link do meu canal do YouTube na minha bio, e segue lá, se inscreve lá, tá bom? A live fica salva lá também. Que beijo no seu coração.